primeiro assunto é em relação ao Moscardo, porque após discurso que não venderia Moscardo, Augusto Melo demonstrou que não está mais confiante na manutenção do atleta para a próxima temporada. Com um assédio forte do PSG, a diretoria aguarda os próximos dias e pode até acontecer um contato do time francês para consolidar a venda do jovem de apenas 18 anos. A declaração de que não venderia foi dada no início de dezembro a uma emissora de rádio, onde reiterava que o jogador precisava maturar para vender 3 ou 4 vezes mais. Porém, agora a situação mudou. Vou começar com ele, Vampeta, já comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. O Corinthians vai precisar fazer caixa, né, Vampeta? Principalmente agora numa nova gestão, chegando um novo presidente e alguns jogadores, como o Moscardo, na pauta do futebol europeu. Muito boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui. Boa tarde, professor Vanderlei. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde a todos. Ele assume agora, né, no mês de janeiro, que há uma semana ele assume como presidente, podendo dar canetada, mas já vem se movimentando, fazendo algumas viagens, sondando alguns atletas, algumas decisões, né, alguns atletas estão renovados, o caso do Renato Augusto, Gil, Fábio Santos parando de jogar, entre outros, Juliano, né, sondando aí nas especulações de mercado, né, de final de ano, compra e venda, quem chega, quem sai, e aí tem a pauta do Gabigol também, né, tem do Gabigol, tem do Moscardo sendo vendido. O Corinthians precisa de dinheiro, né? Vendeu o Pedro. Aonde é que está? O Corinthians está tendo mais receita? Com venda de jogadores da base. Foi o Pedro, foi, né, agora possivelmente o Moscardo indo, e precisa desse dinheiro. É uma gestão nova. Na hora que você está na política disputando, né, para ver quem ganha, você promete Deus e o mundo. Promete tudo. Mas quando cai lá que vê a realidade, né? A gente viu o ex-presidente do Corinthians, não, ainda é o atual, porque ainda não entregou o cargo, reuniu, fez uma entrevista, uma coletiva para 6 ou 7, 8 repórteres, né, jornalistas, falando do lucro do Corinthians no ano, né? Acima de 1 bi. Aí o atual presidente que ganhou fala que é mentira, que é o dobro a dívida. A dívida, né, professor? Então a gente fica na expectativa aí, né? E eu acho que se tiver mesmo a oportunidade de vender, vende. Se puder ficar com um pedaço, porque a venda depois lá na Europa, entre eles, é maior, mas o Corinthians necessita dessa grana, né? Principalmente uma diretoria que está assumindo uma nova gestão, e só eles lá sabem, né? Toda vez que tem eleição, vou botar uma auditoria no clube, vamos ver como é que tá. Não esquecendo que o próprio Augusto Melo fazia parte dessa gestão de diretorias, onde se seguiu com o Roberto de Andrade, Andrés, Duílio e Mário Gobi. Ele chegou a ser diretor de futebol, se eu não me engano, na gestão do Roberto de Andrade. Então, ele sabe como é que está o buraco lá embaixo, e se tiver proposta, eu acho que tem que vender sim. Flávio Prado, Moscardo podendo deixar o Corinthians, uma venda de aproximadamente 22 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais. Fica aquela dúvida, né? O Corinthians deve priorizar essa venda ou a manutenção do elenco? Até por essa declaração que o Augusto Melo havia dado. O jogador pode valorizar um pouco mais, 3, 4 vezes mais, dependendo da próxima temporada. Vende agora ou não, Flávio? Muito boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos. 22 milhões de euros, até Palmeiras e Flamengo tem que vender um garoto. Mas não dá nem para pensar. O futebol brasileiro precisa ter noção do papel que ele tem hoje no mercado mundial. E o futebol brasileiro é um futebol gerador de jogadores. Ele não é um futebol... Quando ele cria jogadores, quando ele faz a base, é para vender jogadores. O Flamengo faz muito bem isso. Ele vende e depois ele compra jogadores mais velhos. Normalmente jogadores que vão para a Europa e não dão certo, mas trazem uma experiência maior, são jogadores mais rodados no Brasil, não tiveram nível suficiente para jogar na Europa, ou não tiveram oportunidade, enfim. Mas a ideia aqui seria repatriar esses jogadores e para ter dinheiro para isso você tem que vender o jogador que você cria. E é até sacanagem com o próprio jogador, né? Um menino de 18 anos vai ficar preso aqui, não tem sentido isso. Então, não dá nem para pensar, ainda mais o Corinthians que não tem dinheiro. Eu comecei falando,
Se fosse Palmeiras e Flamengo que tem dinheiro, segurar um jogador desse já seria uma sacanagem. Imagina se você, um garoto desse, num time que está sem grana. Então não dá nem para pensar ao contrário. O garoto está se preparando, já fala inglês fluentemente, está tudo preparadinho. Quando ele começou a carreira, as coisas mudaram muito, né? Na época do Vanderlei, do Flávio, na época que o Vampeta jogava, o garoto começava num time pequeno e falava assim, pô, meu sonho é jogar no Corinthians, São Paulo. Hoje não. Hoje o cara tá no time grande, o sonho dele é jogar na Europa, pô. É bom que o PSG não é, não, mas é o PSG, ele já tá na Europa, é um time famoso, vai disputar Champions e tal. Mas, porra, não dá nem para discutir os valores, a grana, a valorização. O cara vira um jogador mundial. Acho que não dá nem para pensar nisso, viu, Guilherme? Acho que é até sacanagem com o próprio profissional não negociar. Agora, para o Vanderlei Nogueira comentar, nós temos aqui a arte da fala do Augusto Melo sobre a venda do Moscardo no período da eleição. Podemos mostrar, então, essa arte? Vamos lá? Para você que nos acompanha com imagens neste momento pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix, abre aspas, não vendo. Até na transição, o Duílio comentou, se ele receber proposta, jogador nosso, feito em casa, será nossa terceira receita no mínimo. É um garoto de 18 anos, está em uma transição, tirando peso agora, apesar de toda a sua categoria. Ainda vai maturar, para que a gente possa vender 3, 4 vezes o que ele vale. Precisamos voltar a vender bem no mercado. Deixei claro, brinquei com ele. Falei para ele que não vou vender. Dentro do que estão oferecendo, jamais venderia. Ele é para mais de 40 milhões de euros no mínimo. Fecha aspas. Tá aí a declaração do Augusto Melo sobre o Gabriel Moscardo. Então, a expectativa neste momento de venda é de cerca de 22 milhões de euros, Vanderlei. Só que o Augusto Melo está esperando 40 milhões, quase que o dobro. Muito boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Flávio, Vampeta e a você que nos acompanha. Eu estava prestando atenção, claro, no que o Vampeta falou e no Flávio também. E enquanto o Vampeta falava, ele contou algumas coisas aí, que falou isso, falou aquilo, campanha. Quer dizer, até o mais ingênuo sabe que em campanha as pessoas falam qualquer coisa para agradar o distinto público ou o distinto eleitor. Não importa em que plataforma eu esteja falando, tá certo? Em que eleição eu estou me referindo, mas é sempre assim. No caso do Corinthians, da mesma maneira. Falou um monte de coisa antes das eleições. E o outro candidato à situação, também falou um monte de abobrinha. Realmente foi um festival. Né? A gente sabia, não sabia em quem acreditar, é real o que estão falando, não é? E o interessante é que é só ficar um pouco mais atento. O candidato que ganhou a eleição, o presidente eleito Augusto Melo, falou durante a campanha, inúmeras vezes, e todo mundo prestou atenção, ele deu algumas entrevistas, várias entrevistas, de que a situação no Corinthians era dramática, era caótica. Ela estava numa pindaíba tremenda. Horas depois de eleito, o próprio diretor financeiro do Augusto Melo disse que, olha, o balanço aponta, eu vou dar números redondos, 900 milhões a dívida, mas na verdade é o dobro. Né? Horas depois de ser eleito, Augusto Melo foi lá cumprimentar o Duílio, a foto, o vídeo, o encontro civilizado. Ele só escorregou quando ele disse: estou recebendo o clube melhor do que eu esperava. Ele nem tinha aberto uma gaveta lá. Como é que fala um negócio desse? Nada. Né? Como é que fala isso? Aí a pessoa fica refém do que diz. Ele falou que venderia o Moscardo por 40, no mínimo. Nem venham com... Agora eu estou interpretando. Nem venham com menos de 40, que não tem nem conversa. Me lembro uma vez, o antigo presidente do Corinthians, histórico, Vicente Matheus, para vender um determinado jogador, ele falou: se o tal de fulano de tal, aparecer um empresário, da porta do Parque São Jorge, e falar que vai oferecer menos de tanto, não deixa nem entrar. Já avisei para a segurança, nem entra aqui no Parque São Jorge, porque eu quero vender pelo triplo. O que aconteceu? Não vendeu pelo triplo, não vendeu por aquilo que o cara ofereceu e ficou com o jogador. Né? Mas tudo bem, eram outros tempos. Hoje, da mesma maneira, é claro que o cofre do Corinthians está minguado.
Os números mostram isso, as dívidas, os cobradores, né? As discussões todas mostram que o cofre do Corinthians está muito enfraquecido. Então, se for concreta eu estou colocando sempre no condicional, porque enquanto não teve o adeus, a gente não sabe se vai se confirmar o negócio ou não. Mas se for concreta essa oferta, é claro que ele vai vender. É óbvio, está na cara que vai vender. E não é o Corinthians, não. Qualquer outro que tem jogador para vender. Eu falo todo dia aqui no programa, eles estão louquinhos para que o telefone toque com uma oferta concreta, com alguém que oferecendo alguma coisa razoável. Esse discurso de que vou vender pelo 4, 5 vezes mais, esperar, só pode fazer isso quem tem dinheiro em caixa. Quem tem dinheiro em caixa pode bancar. A pior coisa do mundo é você tentar comprar alguma coisa de alguém que é rico. É porque o rico, ele diz assim, então, quanto custa, Vampeta? Custa 50, eu dou 49, não vendo. Não vendo por 49, ou dá 50 ou eu não vendo. Porque o cara tem para peitar o interessado. Agora, quando você está apertado, você não vai fazer isso, todo mundo sabe que não vai fazer isso. Outra coisa, se o garoto colocou na cabeça que ele tem que bater asas e voar para jogar na Europa, ele vai. É isso que acontece. Ele vai. E nada dessa conversinha que eu já ouvi nas redes sociais aí, falando que o garoto é um ingrato. Estão tentando jogar o garoto contra a torcida. Ele dizendo que ele quer ir embora, imagina, com 6 meses quer ir embora. Estão tentando jogar o garoto contra a torcida. O torcedor atento não deve entrar nisso. Essa é um negócio. Se aparecer uma proposta boa, ele vai embora. É isso. Esse é o mundo de hoje. É isso. Não tem como segurar, né? Essa é a verdade. E o presidente Augusto Melo deu uma outra declaração agora mais recente, ontem, aí sim atualizando o caso e já sendo um pouco mais flexível em relação a essa venda. Vamos mostrar então também a declaração do atual, do eleito, né, presidente do Corinthians, Augusto Melo. Abre aspas. É um jogador com pouco tempo no profissional. Gostaria que ele permanecesse muito mais. Sempre disse na campanha que venda de atletas formados em casa seria a nossa terceira receita. Estamos trabalhando para elas, para que elas, né, sejam pontuais e não de atletas. Mas, infelizmente, chegou ao fim o ciclo. A cabeça dele também já está fora. Demos liberdade para ele escolher. Que seja feliz, está caminhando para isso, fecha aspas. E mais um detalhe, o Rubão, que é diretor do clube agora na nova gestão de Augusto Melo, disse que foi conversar diretamente com o Moscardo e ouviu do jogador que o ciclo dele no Corinthians já tinha se encerrado. É uma situação, como o Vanderlei citou, né, Vamp, que neste caso, me parece, pelas declarações, também partiu do atleta. Eu quero sair, quero tentar... Não sei, desculpe interromper, não sei. Por isso que nós estamos ouvindo, nós todos, sim. Estamos ouvindo a versão dos dirigentes. Né? Eu gostaria de saber se o jogador disse isso. Disse o seguinte, olha, por 20 milhões de euros, eu quero sair, venda, presidente, por 20 milhões, venda. Presidente, por 20 milhões, venda. Ele disse isso. Pela declaração do Rubão, né? O Rubão disse que o jogador afirmou que o ciclo dele no Corinthians tinha se encerrado. Então, eu acho que ele tem que falar isso. Ele, o staff dele, o assessor dele, porque o garoto já deve ter assessor, né? Sim. Então, ele falou isso. Essa é a confirmação? Porque se ele não falou, isso é para jogar o garoto contra o torcedor. Contra a torcida. Se ele falou, também é um direito dele, ele pode falar, olha, eu quero ir embora para lá. Ele pode ter dito isso. Mas seria importante que nós tivéssemos também a versão do garoto. Se não for a versão dele, ele falando, mas deve ter algum assessor, alguém que fale por ele, uma rede social que ele escreva alguma coisa, é um garoto antenado. É importante a gente saber se ele falou realmente isso ou é uma frase para deixar o torcedor, digamos assim, com um sentimento de estar vendo um garoto ingrato com o clube. Desculpe, mas era isso. Claro. Importante isso.
Claro, não, faz sentido também isso, né, Vamp? Se os dirigentes não estão tentando jogar essa responsabilidade para o jogador, mas a princípio essa é a declaração do Rubão. Fica a expectativa se o Moscardo confirma ou não que de fato ele teria falado, né, que o ciclo dele no Corinthians acabou. Você pega esse atleta, né? Ele não tem 20 jogos com a camisa do Corinthians no time principal. O Corinthians queria vender ele por 22 milhões, seja 40, seja o valor que for, não é pelas atuações no time principal, professor. É pela base, aquilo que a gente brinca aqui sempre no programa. Os meninos de base aí hoje, seleções de base, são monitorados. A princípio era o Chelsea que queria, né? Aí surgiu o Barcelona. 25 jogos pelo Corinthians, o Moscardo. Pelo profissional, né? Isso. Então, você tem um atleta de 25 jogos já para valer 40 milhões de euros, seria uma coisa inédita, né? Mas assim, eu acho que é mais pela base. Ele tem o staff dele, todo mundo sabe que o Corinthians precisa. E uma negociação dessa seria bom para ele, para o Corinthians, para quem vai comprar, que é um jogador promissor, porque o Corinthians precisa de dinheiro. É difícil, o Fábio acabou de falar certo. Nem o Palmeiras se nega a vender jogador. Vendeu o Danilo, que o Danilo não saiu por... O Danilo, que foi campeão da Libertadores. Tinha convocação para a seleção principal, bicampeão de Libertadores, campeão brasileiro. Eu não sei qual é a operação, o valor do Danilo aí, mas se vendeu o Moscardo por 22 milhões, em relação que foi o Danilo, jogando com a camisa do Palmeiras, o negócio é muito bem feito. Se puder ainda ficar com um pedacinho lá, seria melhor ainda. O Kaique Lima, nosso produtor aqui, ele lembrou que o Beraldo está sendo negociado aí, né, às vésperas de ser vendido para o PSG, uma posição diferente, claro, mas por 20 milhões, 22 também de euros. E o Beraldo consolidado no São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Tanto que eu lembro que saiu um vídeo, ele jogando um torneio na Inglaterra, ele falando, dando entrevista na língua do tio Sam, em inglês, o inglês de Londres, britânico, ele lá falando. Vende correndo, pega esse dinheiro, Augusto, e resolve. Porque a coisa tá feia. Eu quero ver esse balanço, professor, ano que vem. O homem ainda tá falando, mas ainda não pode dar canetada, né? Ele só pode assumir dia 2, né? Isso. Então, se eu sou ele, eu vendo na hora. Flávio, pra gente fechar essa primeira parte do assunto Gabriel Moscardo, Augusto Melo, negociação, não tem o que fazer, essa é a grande realidade. O Corinthians, pensando até na próxima temporada, não vai disputar, por exemplo, a Libertadores da América, uma competição importante, vai ficar, né, sem essa grana que dá a Libertadores. Então, até para fazer caixa nesse momento, essa venda de jogadores vai ser importante. Então, para fazer esse balanço final até do que disse o Rubão, tentando, né, dizer ou a gente baseando que é verdade isso, né? Dizendo que o Gabriel Moscardo havia dito que o ciclo dele se encerrou no Corinthians. E na verdade quando chegou a proposta de um time, de um gigante europeu, encerra mesmo, tá certo. Eu sou bem pragmático, acho que você tem que saber exatamente onde você está e o que você significa. Hoje o mercado do futebol brasileiro é um mercado formador, há muito tempo já, fornecedor de matéria-prima. Então não importa a idade. E agora os caras estão vindo buscar mais jovens. E olha que esse menino ainda jogou um pouquinho no Corinthians, né? Muitos nem passam. Menino da base do Palmeiras, o menino da base do Flamengo, são dois times mais ricos, às vezes nem passam pelo time titular. Moscardo ainda jogou aí 25 jogos, você citou. Muitos nem passam, já vão direto. Não tem muito o que fazer. É isso, é o mercado formador. É pegar esse dinheiro e investir legal. Trazer o Palmeiras e o Flamengo fazem o quê? Trazem jogadores mais caros. O Palmeiras aproveita, abre mais espaço para a base. O Flamengo vai buscar jogadores importantes com nível alto. Acabou de contratar novamente jogador de nome. Então é isso que tem que ser feito. Você pega esse dinheiro e traz um jogador de um outro patamar, um jogador já consagrado de nome que não vai ter repasse. E esses jogadores, eles são para repasse. Felizmente o garoto pode escolher. O correto seria pagar a dívida, né? Claro. Que é uma maneira de investir. Não, claro. Você tirando juros e os tal. pepinos que você tem. Claro que sim. Aí, porque não adianta nada. Se recebe 20, gasta 20, ok, substituiu. Mas continua enxugando o gelo. Tem razão, é isso certo? Mesmo. Quer dizer, não adianta jogar, eu acho, né? Mas eu falo isso também não é agora, eu falo sempre, né? Quer dizer, não adianta jogar pra galera, pra arquibancada. Um dia a conta chega. Tem clube aí respirando zona do rebaixamento faz tempo, tá certo? E, cresce o número de cobradores à porta dos clubes. Toda hora tem, ninguém paga ninguém, um clube está devendo para o outro.
Sabe? Se você tem intenção, você, um dirigente, tem intenção, você está chegando agora, no caso dele, por exemplo, de Augusto Melo, ele ganhou como opositor. Então ele não pode fazer a mesma coisa, porque aí é uma loucura, fazer a mesma coisa do que a situação vinha fazendo. Por isso que você foi eleito. Então, o que tem que fazer? Se conseguir vender jogadores, paciência, tem que explicar isso para o torcedor. Olha, estamos vendendo, eu vou pagar a conta. Tem conta para a gente pagar. Agora, se não seguir essa linha, vai enxugar gelo.